Luciano Capeta. Tenho 3 princípios rígidos. O primeiro é jamais deixar de defender alguém apenas porque não pode pagar honorários. O segundo é, salvo em casos excepcionais, jamais defender alguém de graça pela segunda vez. Acredito que todos merecem uma chance, mas não vou sacrificar tempo e energia para pôr na rua alguém que vai cometer crimes. Assim, quando me pediram para defender Luciano, no início fiquei inclinada a aceitar. Quando soube que ele era réu em 8 processos por homicídio qualificado, quase mudei de ideia. Afinal, a justiça ou o réu podem errar uma ou 2 vezes. Alguém pode ser acusado de um crime que não cometeu ou pode cometer um crime em legítima defesa, ou ainda por um impulso que não se repetirá. Mas, para mim, era quase impossível negar que um sujeito acusado de 8 homicídios fosse um criminoso perigoso. Mas aí o terceiro princípio entrou em ação. Esse princípio consiste em sempre examinar o processo antes de decidir. Aprendi isso anos atrás, quando meu escritório foi procurado por um homem já condenado por abusar sexualmente de seu filho de 4 anos. Quando vi o processo, fiquei tão enojada que não queria ter nada a ver com aquilo. Felizmente, venci a repulsa e resolvi ler o processo com atenção. As provas me convenceram de que ele era inocente e consegui convencer também o Tribunal de Justiça que, ao julgar a apelação, absolveu. Aprendi a lição. Sempre ler o processo antes de tirar conclusões e formar preconceitos. Assim, fui ao fórum e pedi para ver os 8 processos no balcão. Abri um deles ao acaso. O inquérito policial tinha sido arquivado por falta de qualquer indício de quem pudesse ser o autor do crime. O Código de Processo Penal determina que, uma vez arquivado o inquérito, ele só pode ser reaberto se surgir nova prova. No caso, a prova caiu do céu. Sem maiores explicações, Luciano surgia no processo espontaneamente confessando a autoria. Todos os demais processos, embora tratassem de crimes com datas, locais e vítimas diferentes, sem qualquer conexão entre si, tinham uma coisa em comum: as confissões, todas produzidas numa mesma semana em que Luciano estava sob custódia do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Algumas confissões tinham testemunhas que, ao serem chamadas em juízo, diziam que nada tinham visto. Estavam na delegacia por outros motivos e tinham assinado o documento a pedido dos policiais. Além de tais confissões, não havia outras provas, a não ser supostas delações de pessoas que também estavam presas. Elas, em juízo, também desmentiram tudo. Convenci-me de que os 8 processos eram um caso só, de tortura. Assumi a defesa. Uma a uma, as ordens de prisão foram sendo canceladas e Luciano foi solto. No único dos processos levado a julgamento pelo júri até hoje, ele foi absolvido por 6 votos a 1. Esse é um caso verídico de um livro que se chama 10 Casos. Uma advogada às voltas com o direito dos excluídos, da autora Alexandra Zafir. Alexandra Zafir é uma advogada criminalista, considerada uma das melhores de São Paulo, irmã do Luciano Zafir, que é pai da Sasha, filha da Xuxa, Sasha filha da Xuxa, Sasha filha da Xuxa. Ela, a Alexandra, então, é tia da Sasha, ex-cunhada da Xuxa, e muitíssimo rica.
sem precisar viver dos honorários, ela passou a fazer mutirões carcerários. E nesses mutirões ela descobriu uma enormidade de casos de injustiças nas penitenciárias de São Paulo. E ela escreveu esse livreto, 10 casos, sobre casos verídicos que ela atendeu. É uma leitura que flui também, muito gostoso de ler, mas é um livro que não dá para ler de uma sentada não, porque a gente passa mal com alguns casos como esse que eu acabei de ler, é um dos mais leves. Um cara condenado em 8 processos de homicídio qualificado e nenhum deles foi ele que cometeu. E o interessante desse livro, além do fato de ser escrito por uma mulher rica que decidiu usar seu conhecimento técnico para ajudar gente que não tem um tostão no bolso para pagar bons advogados e desfazer injustiças, além dessa questão que por si só já vale a leitura e a atenção, mas a Alexandra Zafir, ela morreu de uma doença que chama ELA. É uma doença que vai atrofiando seus músculos. Ela morreu muito jovem, com, se não me engano, menos de 40 anos. Ai, gente, agora eu esqueci o nome da doença. Acho que é isquemia lateral amiotrófica. E é aquela doença que vai paralisando a pessoa e tal. Quando ela escreveu esse livro, contando tudo isso que ela viveu nesses mutirões carcerários, ela já estava totalmente paralisada, usando aquele sistema no computador que você olha para a letra, pisca o olho. Esse livro foi escrito com piscadelas da autora num aplicativo que mostrava as letras, ela piscava e ela ia piscando letra, até vontade até de chorar só de contar esse caso. Piscando letra por letra, ela contou alguns dos casos que ela ajudou a resolver nos mutirões carcerários. Vale muito a pena a leitura. Muito, muito. Não é um livro barato, porque ele é bem pequenininho, né? Mas os casos são muito interessantes. A história dela é uma história linda. E a renda vai para o instituto que dá apoio a pessoas que têm a mesma doença que a levou à morte. Vale a pena comprar. 10 casos. Uma advogada às voltas com o direito dos excluídos, Alexandra Zafir. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!